Sejam bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família e Escritura Plena. O tema de hoje é esse que os senhores estão vendo aqui na tela aqui, ó. O milênio foi no tempo apostólico. Estamos na vida eterna. Vamos repetir o tema? O milênio foi no tempo apostólico. Estamos na vida eterna. Esse é o tema de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade, tá bom? Então hoje, dia 12 de abril de 2023, estamos juntos aí com mais um tema aí. O milênio foi no tempo apostólico. Estamos na vida eterna. Aqui é Messias Souza quem vos fala. Estaremos juntos no chat. E depois os senhores que vão comentar posteriormente no vídeo podem ficar à vontade, tá bom? Então estamos com o tema aí, vamos iniciar. Porém antes, vamos solicitar aqueles que não são inscritos em nosso canal, tá? Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, ok? Compartilhe com os seus contatos também as nossas mensagens. E não esqueça do like, tá bom? Se desejar fazer parte de um grupo de WhatsApp, é só nos solicitar. Fale conosco aí pelo contato que está na descrição do vídeo de hoje, tá bom? Temos o grupo geral e cada estado também tem o seu próprio grupo. E esses grupos estaduais têm o objetivo principal de aproximar os senhores que são de cada estado aí, tá bom? Então, esses grupos visam a aproximação de estaduais. E tem um geral Plenitude Brasil, é só nos solicitar. Então, quer fazer parte de um de nossos grupos? Nos solicite no contato que está na descrição do vídeo de hoje. Então, toque aí para ver o nosso contato, tá bom? Então, hoje nós estamos apresentando este tema aí. O milênio foi no tempo apostólico. Estamos na vida eterna. Vamos dar continuidade à nossa mensagem. Tá bom? Então, como nós anunciamos anteriormente, hoje nós estamos apresentando esse tema muito importante que talvez possa assustar muitas pessoas, uma vez que muitos esperam ainda o reinado, de Cristo, o reinado do Messias. Já sabe, né? O milênio não foi estabelecido para nós. Se assustou? O milênio não foi estabelecido para nós. Foi estabelecido para a congregação que se situa no primeiro século. Entendeu? Então, hoje falaremos do que se tratou o reinado do Messias e em que tempo esse reinado se cumpriu, correto? E como se iniciou também a vida eterna. Messias, como assim já iniciou a vida eterna? Já iniciou. A gente vai entender, depois a gente vai ler, nós leremos alguns textos aqui. E como nós já falamos, se a vida eterna ela não veio no século dito como vindouro, que foi depois da destruição de Jerusalém, então o Messias de Israel teria sido o maior dos falsos profetas. Mas ele não foi falso profeta, então ele falou a verdade. Então realmente a vida eterna veio depois ali do fim daquele mundo, entendeu? Então o que temos que dizer hoje
o que nós temos que dizer hoje é que uma das muitas dificuldades, né, da maioria dos ditos cristãos hoje em dia, é pensar que a vida eterna, ela se trataria de algo a se viver em uma suposta outra vida. Na verdade, muitos pensam assim, a vida eterna é só depois que eu partir daqui para melhor. Aí sim eu terei a vida eterna. Não é assim que as pessoas pensam? É assim. Mas Cristo, né, o Messias de Israel, ele deixou bem claro que eles receberiam a vida eterna no século vindouro. Eu pergunto aos senhores, por acaso século vindouro acontece depois que as pessoas morrem? Ou o século vindouro só acontece nesta vida? Na verdade, ele disse que o ungido disse que eles teriam a vida eterna no século vindouro, não é verdade? Ou na era vindoura, ou mundo vindouro. Não é isso que diz? Nisso que ele dizia, ele estava tratando de algo que seria na vida humana, nesta vida, e não para depois da morte. Correto? Mas antes da vida eterna, veio o milênio. Então é importante dizer aqui para aqueles que ainda acreditam, né, pensam que vem o milênio, que Cristo virá para reinar ainda no milênio, tá? Eu quero dizer que o milênio, ele veio antes da vida eterna, já aconteceu o milênio, correto? Então, antes da vida eterna, que foi depois da destruição de Jerusalém, veio o milênio, que foi o quê? O reinado do Messias. Mas não é assim que você aprendeu, não é verdade? Então, veja agora a sequência que nós vamos colocar aqui. Nós vamos colocar aqui uma sequência para que possamos aqui ter uma didática melhor na apresentação, tá? Milênio, tá bom? Milênio é o tempo apostólico enquanto o evangelho estava sendo pregado. O milênio foi o tempo apostólico enquanto o evangelho estava sendo pregado, tá? E agora vamos falar sobre a vida eterna. A vida eterna veio depois do milênio. Primeiro veio o milênio, correto? Que foi o quê? O tempo apostólico, o tempo dos apóstolos, o tempo da congregação. Enquanto o evangelho estava sendo pregado, era o milênio. A gente vai entender aqui. E depois do milênio veio o quê? A vida eterna, correto? A vida eterna. Depois da destruição de Jerusalém para cá. Então, depois da destruição de Jerusalém para cá, veio o quê? A vida eterna, correto? Então é isso aí, depois da destruição de Jerusalém, correto? Mas o que acontece, minha gente? A religião não aceita esse conceito. A religião não pode também aceitar esse conceito, né? Pois se as pessoas descobrirem isso aí, a religião será considerada desnecessária. As pessoas vão falar, o que eu estou fazendo aqui? Nesse alçapão. Na realidade, minha gente, a religião ela sempre foi desnecessária. Os homens é que criam religiões, tá? E assim, essas pessoas, então, estão enganadas, né, por esses líderes, né, que ensinam em nosso tempo sobre o reino milenar e sobre o arrebatamento e sobre o anticristo ainda, correto? Como algo que deverá acontecer num futuro incerto. Mas o que acontece? Muitos ainda não entenderam que essas doutrinas em nosso tempo, ela está fora de época. Entendeu? A verdadeira escatologia, ela foi tratada pelos apóstolos. Lá eles estavam pregando a verdadeira escatologia. Para eles, sim, havia o quê? Haviam eventos escatológicos a se cumprirem que já há quase 2000 anos se dizia brevemente. Então eles diziam que as coisas iriam acontecer brevemente. Em Apocalipse também tem vários textos dizendo brevemente. Breve virei, não é verdade? A escatologia
que estava sendo pregada, a escatologia verdadeira, era a do tempo dos apóstolos. Hoje nós não podemos falar da escatologia como coisas que vão se cumprir. Entenderam? E como já falamos, o tema de hoje é esse aí é o que está na tela aqui, ó. O milênio foi no tempo apostólico. Estamos na vida eterna, correto? O milênio foi no tempo apostólico, estamos na vida eterna. E para quem ainda não sabe, não haverá milênio. Não haverá milênio mais, correto? Já se cumpriu quando os filhos foram transportados para o reino do Filho amado. Será que não leem a Bíblia? Todos nós lemos esses textos e não prestamos atenção nisso. Vamos ler aqui, ó. O milênio foi o quê? O reinado do Messias, correto? Que a congregação foi transportada para ele, ou não foi? Porque assim diz, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para onde, gente? Para onde que eles foram transportados? E nos transportou para o quê? O reino de quem? O reino do Filho amado. O reino do Filho amado. Colossenses 1,13. Essa é a verdade. Olha aí o milênio, o reinado do Filho. O reinado de Cristo. Colossenses 1,13. Correto? Então, gente, olha só. Para que nós possamos entender que o milênio, ou seja, o reinado do Messias foi no tempo apostólico, vamos ler aqui o texto de Apocalipse 26. Vamos fazer a leitura aqui de Apocalipse 26, tá? Capítulo 20, versículo 6. Porque muita gente coloca o Apocalipse como sendo algo a se cumprir ainda daqui para o futuro. Mas vamos ler aqui o que diz o Apocalipse aqui, ó. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Prestou atenção? Onde? Na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes do Altíssimo e do Messias. E reinarão, prestou atenção? Reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 26. Então vejam, hoje em dia estão colocando isso aqui como uma coisa que ainda vem. Mas vamos ler aqui os textos para que nós possamos provar que o milênio foi no tempo dos apóstolos. Não é verdade, gente? Então, como nós podemos observar, há no texto a citação o quê? Do Altíssimo e também do Messias, não é verdade? Do Todo-Poderoso e do seu ungido. Mas vamos observar que o texto diz que os bem-aventurados reinariam com ele, ou seja, com o Messias, 1000 anos. Ali foi o quê? O reinado do Messias. Então vamos observar, minha gente, que o reinado não era do Pai, era do Filho. O reinado era do Messias. Mas vejam que o texto indica como sendo, como se fossem duas pessoas, não é verdade? O Altíssimo e o Messias. Não é verdade? O Altíssimo e o Messias. Não é isso que indica o texto? É isso, como se fosse o quê? Duas pessoas. Não é verdade? Era o Pai, na verdade, que estava no Filho. É isso que diz o texto. Mas poderemos entender isso ao lermos agora o texto. Esse texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 19. Vamos fazer a leitura. Assim, que se alguém está no Messias, ou no ungido, ou em Cristo, como diz alguns textos, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém do Altíssimo, que nos reconciliou consigo mesmo pelo ungido e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Ialro, o Todo-Poderoso, estava no ungido, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5, 17
a 19 e vamos continuar aqui com essa mensagem. Então, olha só, minha gente, o que o texto está dizendo é que o ungido, ou seja, o Messias, nada mais era do que o próprio Ialro, o próprio Todo-Poderoso, que veio em forma humana para o quê? Para quem? Para os israelitas. E morreu, e ressuscitou, e depois se ocultou daquela forma humana na ascensão, e permaneceu o Messias em seu reinado no tempo apostólico, não é verdade? Até que, no último dia, quando Jerusalém foi devastada, iria entregar o quê? O seu reinado ao Pai. E já entregou. Correto? Já entregou. Aquele período foi o chamado milênio, correto? Ou seja, o reinado do ungido ou o reinado do Messias, o reinado de Cristo. É por isso que o texto, aliás, dará a entender como sendo duas pessoas, mas era o Pai que estava participando de carne e sangue. Correto? E é assim, porque Ialro, ele estava no ungido reconciliando consigo mesmo o mundo. Não é verdade? Como acabamos de ler no texto. Ali não se tratava de duas pessoas, vamos explicar, como tem sido dito, duas pessoas divinas. Não eram duas pessoas divinas. Era uma pessoa divina que participava de carne e sangue, entendeu? Então não é como as pessoas dizem, como tendo sido o quê? Duas pessoas divinas. Não, mas ali era o quê? Era o Todo-Poderoso participando de carne e sangue. Correto? É claro, antes de morrer e ressuscitar. É o que eu estou falando. Então, quando aquele homem, antes, nos dias da sua carne, ele orava, era o quê? O humano, com suas limitações, humanas, orando ao Pai que estava nele. Entendeu? Por isso que ele se angustiava. Então, o Pai estava nele. Então, ele orava ao Pai que estava nele. Entendeu? O Filho, na verdade, era o Pai, se revelando como Filho. Correto? O Filho era o Pai, como ele mesmo disse. Como ele mesmo disse, o próprio Filho falou que ele e o Pai eram o quê? Vamos fazer a leitura aqui. Como ele mesmo disse, em Yahu Hana, João 10:30, que diz o seguinte: eu e o Pai somos dois? Não, eu e o Pai somos um, percebeu? João 10:30, correto? Então olha só, gente, agora vamos aqui entender por que o milênio, ou seja, o reino do Messias, ele foi no tempo apostólico, e não o que temos ouvido, líderes hoje falarem que estamos esperando o Messias ainda voltar para estabelecer o seu reino milenar na Terra. Então, gente, olha só, é muito simples de entender que o reino do Messias foi no tempo apostólico, porque eles, a congregação, foram os transportados do reino das trevas para o reino do Filho amado, não é verdade? Como nós podemos ler aqui novamente, Colossenses 1:13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13. Olha a verdade aí. Era ou não era um milênio? Então vamos ler outra versão aqui para ficar o melhor entendimento aqui. Porque foi o Altíssimo quem nos tirou do império das trevas e nos transferiu, percebeu? Para o reino do seu Filho amado. Colossenses 1:13, outra versão agora aqui. Essa é boa, hein? Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho muito amado. Colossenses 1:13, Vamos continuar. Mas olha só, alguém poderia questionar isso aqui. Alguém poderia falar o seguinte: mas Messias, no Apocalipse,
diz que eles teriam que estar ressuscitados na primeira ressurreição, Messias. Para o quê? Para que eles reinassem com o Messias por 1000 anos. Não é isso que diz, Messias? Então, algumas pessoas poderiam falar isso. Então, Messias, no tempo apostólico, isso ainda não havia ocorrido. Será? Havia sim, meu querido. Havia sim. A primeira ressurreição já havia se cumprido neles. Como podemos ler aqui, nesse texto de Efésios 2, 6, 7, está na sua Bíblia. Basta que o senhor leia aí na sua Bíblia. Vamos acompanhar aqui a leitura. Pode apanhar a sua Bíblia, nós aguardamos um pouquinho. 1, 2, 3, já pegou? Então vamos fazer a leitura aqui, ó. E nos ressuscitou. Não? Essa não foi a primeira ressurreição? E nos ressuscitou juntamente com ele. Percebeu que foi a primeira ressurreição? E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar no seu reino, ó, assentar nos lugares celestiais, no reinado dele, na verdade, do Messias. Nos fez assentar nos lugares celestiais com o Messias. Percebeu? Como dizem outros textos, com Cristo, né? Para mostrar-nos séculos vindouros, para nos mostrar, né, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco no Messias. Percebeu? Efésios 2, 6 a 7. Acompanhou? Percebeu que eles foram ressuscitados na primeira ressurreição? Eles foram, percebeu? Então vamos continuar aqui. Então observe, meu irmão, que os requisitos para participarem do reino milenar já haviam se cumprido no tempo apostólico. A primeira ressurreição, que foi o transporte do reino das trevas, os gentios e os judeus, para o reino do Filho amado. Mas vamos abrir um parêntese aqui, porque algumas pessoas poderão falar assim, não, mas está dizendo que eles iriam reinar por 1000 anos. O tempo dos apóstolos não foi de 1000 anos. Então é preciso entender que o Apocalipse está falando numa figura de linguagem. 1000 anos, necessariamente, ali não se trata de 1000 anos. Entendeu? Mas é uma figura de linguagem, é uma força de expressão, usando, até mesmo nós usamos, né? Hoje em dia, ele está 1000 anos no banheiro, não é verdade? Então reinarão com Cristo por 1000 anos, porque até mesmo porque o Apocalipse, ele estava todo escrito de uma forma simbólica. Então, 1000 anos ali também se trata de simbolismo e não de algo literal, até mesmo porque ninguém vive 1000 anos. Nós vivemos, no máximo, uma geração, até 70 de boa, né? Depois dos 70, aí... né? Então é isso, meu querido, é isso. Percebeu? Então, olha só, o que acontece? A primeira ressurreição foi lá. Lá já era o reino milenar, já havia se cumprido neles, no tempo apostólico, a primeira ressurreição, como nós já lemos aqui, que foi o quê? O transporte do reino das trevas, ou seja, os gentios e os judeus, para o reino do Filho amado. E dessa forma, o ministério do Espírito era o reinado do Messias, entendeu? E outra prova é que Estevão, ele teve a visão do reinado de Cristo, e ele próprio, o Messias também, disse logo depois da ressurreição, que todo poder foi dado a ele. Como não era o reinado dele? Não é verdade? Então Estevão, como nós estávamos falando, ele viu o reino do Messias não como algo que seria num futuro, mas naquele instante o reinado do Messias já estava em vigor quando Estevão teve a visão do seu reino. Se ainda não entendeu, então vamos ler aqui o texto, né? Para que possamos passar aqui a visão correta disso aqui. Atos 7, 56 e 57. Olha só. Mas ele, cheio do Espírito do Altíssimo, fitando os olhos no céu, viu a glória do Altíssimo, o Messias em pé à direita de Yahweh, do Todo-Poderoso, né? E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé
né? O Filho do Homem em pé à direita do Todo-Poderoso. Não é verdade? Atos 7, 56 e 57. Então, e antes também, o próprio Messias, ele havia dito, nesse texto aqui, ó, Lucas 22, 69, o seguinte: no entanto, a partir de agora, a partir de quando mesmo, que está escrito aqui? Depois depois de 2023? Não, olha só o que ele está falando, que seria o reinado dele, ó. No entanto, a partir de agora, o Filho do Homem estará assentado à direita do poder soberano de Yahweh. Percebeu? Lucas 22, 69. Essa é a verdade. Talvez alguns estejam esperando o reino do Messias, quando o reino do Messias ele disse que é a partir de agora. Percebeu? Então é isso, né, minha gente? Então quer dizer, isso se confirma, pois logo depois da ressurreição, o ungido disse, nesse texto aqui, ó, de Mateus 28, 18, e chegando-se o Messias, falou-lhes dizendo, é-me dado, o quê? É-me dado todo poder, não é verdade? Todo poder no céu e na terra. Percebeu que era o reinado dele? Todo poder foi dado a ele, né? É-me dado todo poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. Percebeu? Então, olha só. Se o poder foi dado a ele, todo poder, aliás, era porque se tratava do reino do Messias. Ou não era? Era o milênio. Porque, na verdade, o milênio ali se trata o quê? De uma força de expressão do livro ali, daquele livro apocalíptico, apocalíptico. Então você consegue compreender, né, com isso, que a doutrina futurista ela está completamente equivocada, percebeu? Jogando essas coisas para o futuro, como se aquele evangelho estivesse sendo pregado em nosso tempo, percebeu? Percebeu isso? E Shaul, ou seja, Paulo, ele disse que ele iria entregar, que Cristo, né, que o Messias, iria entregar o reino ao Pai, tá? E se Paulo disse que ele entregaria o reino ao Pai, era porque ele, o Messias, estava em seu reinado, correto? Leia o que Shaul, o que Paulo ele escreveu, que chegaria o quê? O fim. Então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao eterno o Pai. Quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder, pois é necessário que ele reine até quando? Até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois se lê, todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Yahweh, o Todo-Poderoso, seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 24 a 28, talvez algumas pessoas possam questionar que a morte ainda não foi aniquilada. Olha, a morte que foi aniquilada foi a morte que passou a todos os homens, e não a morte natural, tá? A morte do corpo biológico, entendeu? E uma coisa importante aqui, vamos observar que nós, tá? Nós nunca fizemos parte do reino do Messias. Percebeu? Percebeu? E por que não? Porque nós nunca fizemos parte do reino milenar, do reino do Messias. Porque ele já entregou o reino ao Pai. Como assim nós iríamos fazer parte do reino do Messias se ele já entregou o reino ao Pai? Tá? E se não somos do reino do Messias, somos de quê? Então, nós nunca fomos do reino do Messias, correto? Mas muita gente está esperando ainda o Messias vir estabelecer o seu reino. Não é verdade, minha gente? Isso vai na contramão das próprias escrituras que todos os cristãos aí
os ditos cristãos, né, que se dizem cristãos, tem na Bíblia deles, tá? Então somos de quê? Nós somos de quê? Somos da vida eterna. Nós não somos do tempo da salvação, entendeu? Nós não somos do tempo da salvação, nós somos da vida eterna. O tempo da salvação foi no tempo do reinado do Messias. Eles estavam esperando o Salvador vir trazer o corpo da glória, para que eles estivessem nessa condição aqui, que nós sempre fomos dessa condição. Nós somos da vida eterna, entendeu? Então, nós já temos dito que não somos do Messias segundo a carne. Eu já falei isso aí. Em nossos temas, nós já falamos que nós nunca fomos do Messias segundo a carne e nem do outro. Nós nunca fomos do segundo a carne e nem do outro, do que ressuscitou. Nós nunca precisamos do Salvador. Não é soberba, meu irmão. Porque nós nunca estivemos esperando aquele Salvador. Não é soberba da nossa parte. Alguns poderiam falar assim, poxa, como assim você não precisa do Salvador? Mas o Salvador era o Todo-Poderoso participando de carne e sangue naquele tempo do corpo da humilhação, entendeu? Então, nós nunca precisamos do Salvador. E nem do Salvador também dos pecados, entendeu? Nem do Salvador também do corpo da morte. Nós não estamos o Salvador para que possamos transformados ou ressuscitados daquela morte que passou a todos os homens, compreendeu? Então nós estamos na vida eterna. Estamos o quê? Na vida eterna. Essa é a verdade que a religião não vai dizer para você. Porque a religião precisa que as pessoas estejam lá esperando a vida eterna. Enquanto isso, os cofres estão enchendo, não é verdade? Então é isso que acontece. Então é certo que muitos estranham quando nós afirmamos isso, que estamos na vida eterna. Como assim, Messias, estamos na vida eterna? E quando nós afirmamos que estamos na vida eterna, nós estamos afirmando que estamos no estado eterno. Entendeu? Nós estamos no estado eterno. Nós já estamos no estado de eternidade. Para quem não sabe, eternidade não significa algo que se vive um tempo sem fim, mas eternidade, estado eterno, é o tempo que nós estamos vivendo aqui, nessa eternidade que estamos vivendo. Entenderam? Lembra quando foi falado lá no Éden? Vamos colocar, né, os dois para fora do jardim para que eles não comam da árvore da vida e vivam eternamente. Será que eles iriam viver eternamente na carne? Não. Deu para entender? Aí o sentido aqui dessa questão, quando nós falamos que estamos no estado eterno, entendeu? Então olha só, por quê? Porque o Eterno, o Todo-Poderoso, Yahweh, ele decidiu que não haverá mais a morte. Aquela morte que passou a todos os homens. E isso foi dito, né? Foi dito em Apocalipse 21, 4, que diz o seguinte: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Percebeu? Nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Passou ou não passou? Passou, né? Apocalipse 21, 4. Então, olha só, gente. Esse estado eterno, ele passou a vigorar depois da ressurreição do último dia, entendeu? Quando o quê? Quando o ungido, o ungido, na verdade, o ungido havia prometido vida eterna aos seus discípulos, né? Então, o estado eterno começou depois da ressurreição. E o ungido havia prometido aos seus discípulos, né? Isso aí, ó, em Marcos 10, 29 e 30 que podemos ler. E o Messias respondendo disse: em verdade, foi verdade ou foi mentira? Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs ou pai ou mãe ou mulher ou filhos ou campos por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs e mães, e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro. Quando foi o século futuro?
nunca vai chegar, e no século futuro a vida eterna. Marcos 10, 29 e 30, ele está falando do século futuro em que eles estavam vivendo. E eu pergunto aos senhores, ainda não chegou o século futuro? Não é verdade? Marcos 10, 29 e 30, né? Então olha só, minha gente, a vida eterna era o que a congregação no tempo dos apóstolos pregava e também esperava. Vamos ler o texto aqui de Romanos 2,7. Vamos fazer agora a leitura. Romanos 2,7 diz o seguinte: Ele dará vida eterna aos... Ele dará o quê? Ele dará vida eterna, mas veja, esse texto aqui foi escrito há quase 2000 anos. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer bem, buscam glória, honra e imortalidade. Romanos 2,7, né? Então, olha só, vamos entender. É óbvio, né, que o apóstolo Paulo, ele não está condicionando a obra humana com o fato de que os celestiais, os espirituais, somente obteriam a vida eterna se eles fizessem obras boas, entendeu? Mas o quê? A obra boa é fruto de quem tinha a esperança da vida eterna, entendeu? Você consegue entender isso, meu querido? Consegue, né? Então nós, enquanto estamos vivendo na Terra, nós precisamos estar vivendo essa vida eterna, não nos deixando levar pela má obra, entendeu? Então é esse o entendimento. E vamos ler aqui alguns textos que falam da vida eterna, que a congregação, ela estava na esperança. Vamos ver aqui, ó, João, né, 3,16, que diz o seguinte: porque o Altíssimo tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha o quê? Mas tenha a vida eterna. E a Urhana, né, ou João 3,16, né? Mas, olha só, é importante que saibamos, tá, que esse texto que acabamos de ler não foi escrito para nós. Isso é importante saber. Como se antes nós estivéssemos fora da vida eterna. E quando nós crescêssemos, demonstraríamos com isso que teríamos a vida eterna. Sendo importante ainda falar que crer não era uma condicionante, né, para se obter vida eterna, mas crer, tá? Crer era o resultado, era o testemunho dos que teriam a vida eterna no mundo vindouro, ou no século vindouro. Claro, seriam o quê? Os celestiais, como o Messias também era celestial. E o terreno, ele viveria a vida humana, que se chama o quê? Lago de fogo. Correto? E vamos continuar com a leitura aqui agora dos textos que falam da vida eterna, que a congregação, ela estava na esperança. Vamos ler esse texto aqui de Romanos 6, 23. Vamos ler mais alguns textos. Olha só. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito... Vamos lembrar aqui, ó, o salário do pecado foi a morte, porque a morte não passou a todos os homens. Todos os homens. Mas que morte foi essa que passou? Aquela morte que passou a todos os homens não foi morte literal, mas foi a morte da separação que ocorreu depois do Éden, entendeu? Foi dessa morte que eles foram ressuscitados no último dia. Todos estavam nos sepulcros até o último dia, tá? Todos antes da destruição de Jerusalém estavam no sepulcro, nesse sepulcro. Então eles ressuscitaram, tanto os terrenos como os celestiais, para o quê? Uns para a condenação e outros para a vida. Então veja bem, vamos voltar aqui, gente, depois eu vou voltar nesse texto. O que acontece é que tem algumas pessoas que falam assim, como assim o terreno ele pôde ressuscitar, se ele não era espiritual? É porque o terreno também, a morte... Aquela morte havia passado aos terrenos também, lembra? Certamente morrereis, entendeu? Morrereis como? Foi a morte da separação daquela condição original, daquela condição de eternidade, daquela condição da criação onde não havia morte. Então é por isso que o terreno também precisou ressuscitar, não para a vida, mas para a condenação.
Por isso que é dito que aquele que não foi achado no livro da vida, que não ressuscitou para a vida, ele foi lançado no lago de fogo. Mas o que é lago de fogo? Lago de fogo, gente, é quentinho. É bom, lago de fogo é onde nós vivemos, é somente a vida terrena. Mas eles precisaram sair daquela morte e foram lançados no lago de fogo. A sentença para o terreno é aqui. É a vida humana, só acabou, acabou. Viveu aqui, acabou. Mas o espírito, ele passou a voltar para o eterno a partir do último dia. Se cumpriu o Eclesiastes 12:7, somente no último dia. Os espíritos estavam adormecidos, né? Naquela condição da morte, aguardando a ressurreição. E os terrenos também precisaram sair daquela morte. Entendeu? Então é por isso que nós estamos lendo aqui, ó Romanos 6:23. Vamos ler. Pois o salário do pecado é a morte. E foi a morte que passou a todos os homens, né? Mas o dom gratuito do Altíssimo é a vida eterna no ungido. Nosso soberano, né? Ungido, nosso soberano, ponto, né? Romanos 6:23, anotou aí? Então vamos ler mais um texto aqui, ó. 1 João 5:11-13. E este é o testemunho, e este é o testemunho. E Alro, né, o Todo-Poderoso, né? E Alro nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu filho, ponto. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho do Altíssimo não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do filho de Alro, né? Para que saibam que tem a vida eterna. 1 João 5:11-13, vamos continuar. Então olha só, minha gente. É importante, né, que saibamos que quando João aqui fala que eles tinham uma vida eterna, não era que eles já tivessem chegado no estado eterno, entendeu? Mas que eles tinham a garantia da vida eterna. Por isso que eles receberam o Espírito Santo da promessa como penhor, né, a garantia da vida eterna. Ou seja, as portas da sepultura, ou seja, as portas da morte que passou a todos os homens, né, não prevaleceriam contra eles, como foi dito, né, pelo ungido nesse texto, aliás, de Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha congregação, e as portas da sepultura não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. O que ele quis dizer aqui? Que aquela morte que passou a todos os homens não ia prevalecer sobre eles. Eles iriam ressuscitar no último dia, entendeu? Agora mais textos, né, sobre a vida eterna. Vamos colocar aqui Gálatas 6:7-8, né? Não se deixe enganar. De Alro não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6:7-8. Prestou atenção? Prestou, né? Vamos ler mais um texto aqui. Mateus 7:13-14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, São poucos os que a encontram. Mateus 7:13-14. É verdade, gente. São poucos que encontram essa porta estreita. É porque, gente, a maior parte das pessoas prefere a porta larga. Entendeu? E dificilmente compreendem essas palavras de que a vida eterna era o quê? Um dom que eles receberiam. Não precisariam de religiosidade. A porta larga é a porta da religião. As pessoas pensam que precisam se esforçar, como diz, pagar o preço. E muitos hoje não entenderam que estamos na vida eterna. Nascemos nela, gente, pois não há o quê? Aquela morte, entendeu? A vida eterna, ela se trata da ausência da morte, entendeu? E nós vamos ler aqui mais um texto aqui de 1 Timóteo 6:12, né?
combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas, né? 1 Timóteo 6, 12, né? Vamos ler outro texto aqui de João, capítulo 5, versículos 24 a 25. João 5, 24 a 25. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Percebeu? E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Yahweh, e aqueles que a ouvirem viverão. João 5, 2, 24 a 25, correto? Então olha só, gente, a questão toda sobre esse assunto é que grande parte da população mundial interpreta a Bíblia de forma o quê? Anacrônica. É isso que acontece. Interpreta a Bíblia de forma anacrônica. Então, olha só, o anacronismo, ele vem do adjetivo anacrônico, que é o quê? Um adjetivo que qualifica algo considerado obsoleto ou retrógrado para determinada época, estando diretamente relacionado com um erro cronológico, ou seja, um anacronismo, entendeu? Então, entre alguns dos principais sinônimos de anacrônico estão o quê? Antiquado, obsoleto e arcaico. Entendeu? Nós já anteriormente apresentamos uma mensagem em nosso canal que tem o seguinte tema: o evangelho já se tornou velho. Então, pregar o evangelho hoje, dizendo que nós estamos esperando a vinda de Cristo, é anacronismo. Ele já veio. Quem tinha que pregar isso era a congregação. A congregação se situa no primeiro século. Então eu já apresentei uma mensagem assim, ó, com esse tema aqui, ó. O evangelho já se tornou velho. Eu sei que isso aí assusta muita gente, que muita gente não quer aceitar isso, tudo bem, mas nós temos que, depois que nós descobrimos essas verdades, nós não deixaremos de falar nelas, né? Eu sei que a maior parte não aceita, tudo bem. Como se diz aí, nós somos uma turma de gatos pingados, mas que seja, né? Que seja uma turma de gatos pingados. Nós estamos contextualizando, nos colocando, né, não no contexto bíblico, porque o contexto bíblico ele foi até o tempo dos apóstolos. Nós vivemos num tempo em que nós estamos olhando daqui para lá. Nós não estamos vivendo aquelas questões que a Bíblia está dizendo sobre eles, entendeu? Então, o evangelho já se tornou velho, foi o tema que apresentamos. E é verdade, gente. É verdade. Quando se prega que nós aqui fomos salvos por graça em nosso tempo, nós estamos afirmando com essas palavras, né? Nós estamos afirmando erradamente que em algum momento estivemos no corpo abatido ou no corpo humilhado e que, o quê? Em nosso tempo estamos esperando a vida eterna. Ou que nós também estivemos debaixo de condenação, ou longe do eterno, separado das alianças. Entendeu? Quando nós se nós falarmos que hoje nós fomos salvos por graça. Então, gente, essa mensagem anacrônica, ela acarreta o quê? A que as pessoas, elas acreditem que precisam estar congregadas numa falsa esperança. Então é isso que acontece, é por isso que surge a religião, porque as pessoas não conseguem compreender as palavras da Bíblia. A Bíblia, ela não foi escrita para nós. Ela não está falando de nós, que nós fomos transformados, que nós fomos arrebatados, que nós fomos ressuscitados com Cristo, entendeu? Que nós somos a congregação. As pessoas que dizem, nós somos o corpo de Cristo, mas a Bíblia está falando que nós somos o corpo de Cristo ou eles? É eles, não é verdade? Então é isso, então as pessoas vivem numa falsa esperança, né? Porque querem pregar o evangelho hoje, quando o evangelho já foi pregado, e Paulo falou, o evangelho já foi pregado a toda criatura debaixo do céu. É claro que Paulo não chegou a divulgar o evangelho certamente no império de Han, né? o império chinês, como eu já falei no tema anterior, mas ele pregou em todo o império romano ali, correto? Então olha só, gente,
muita gente está nessa falsa esperança, né? Pregando o evangelho hoje como se o evangelho estivesse falando conosco. Não sabem que já estão na vida eterna, tá? E que a congregação, ela estava esperando chegar nela, nessa vida eterna que nós estamos. Então, quem é religioso assim, aqui em nosso tempo, é como se estivesse viajado, tá, no túnel do tempo para os tempos apostólicos, entendeu? E o pior, né, que muitos viajam nesse túnel do tempo, né, para mais longe ainda. Viajam para o tempo do Messias segundo a carne, que foi antes da obra do Calvário, entendeu? E ainda comem, hoje em dia, a chamada Santa Ceia em reuniões que somente, na verdade, escravizam as mentes das pessoas em sentimentos de carência, né? Como se elas precisassem daquilo, que, na verdade, uma satisfação, na realidade, uma carência de satisfação da carne, não é espiritual, entendeu? Satisfação religiosa. Porque muita gente, quando não come aqueles pedacinhos de pão, aqueles pedacinhos de pães, né? E não bebem aquele suco, eles ficam se sentindo com a consciência pesada. Percebeu que isso aí é coisa da religião que, na verdade, subjuga as pessoas a um jugo de servidão? Então, gente, olha só. A Bíblia é para nós lermos e entendermos qual a nossa posição, tá? Em relação àqueles textos da Bíblia. Então, quando na Bíblia fala, aqui, por exemplo, em João 14:3, e quando eu for e vos preparar lugar, percebeu? Vos preparar lugar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14:3. Esse aqui é um texto que as pessoas colocam para elas, né, hoje em dia, né? Percebeu, João 14:3? Então, olha só, o ungido, o Messias de Israel, ele não estava falando conosco, entendeu? Ele estava falando com os seus discípulos, que ainda eles estavam debaixo da lei de Moisés. Então, o Messias de Israel, ele estava falando para eles que ele iria ser batizado na morte e depois ressuscitaria e voltaria para eles e os levaria para ele mesmo, ou seja, para o seu reino, para que onde ele estivesse, ou seja, no ministério do Espírito, eles estivessem também como que o seu corpo espiritual. Entendeu o sentido desse texto? Entendeu, né? Então é por isso ele disse a um de seus discípulos, né? Não sabeis o que pedis. Nesse texto aqui que nós podemos colocar aqui de Mateus 20, 22, 23. O ungido, porém, replicou: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: o meu cálice certamente é a vez de beber, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles para quem está preparado por meu Pai. Mateus 20, 22 a 23. Percebeu? Então vamos continuar aqui. Então olha só, gente, essa resposta aqui, essa resposta do Messias foi porque a mãe dos filhos de Zebedeu fez um pedido que nem ela sabia o significado metafórico daquele pedido. E nos parece que estava interpretando, né, um reino do Messias literal, terreno, humano. Então, pelo que se indica ali, ela não sabia o significado de estar à direita e de estar à esquerda. Compreendeu? Então, ela pediu o seguinte ao mestre, né? Como nós podemos ler aqui. Mateus 20, 21. Perguntou-lhe o mestre: que queres para aquela mulher? Ela lhe respondeu: concede que estes meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Percebeu? Olha o pedido dela. Mateus 20, 21. Então, por isso que Cristo falou que eles não sabiam o que estavam pedindo. Correto? Eles não estavam entendendo o sentido
do reino espiritual, né? Então observe que ela estava se referindo ao reino do Messias, tudo bem, e não ao estado eterno, tá? Então ela estava se referindo ao reino do Messias, não ao estado eterno, a vida eterna que viria depois. A vida eterna viria depois. E o reinado do Messias, ele foi o quê? Aquele ministério do Espírito para onde eles foram levados. A congregação que hoje chamam o quê? De igreja, na verdade, ela estava reinando com Cristo, reinando com o ungido, com o Messias, num reino espiritual. Mas pelo que nós observamos, os israelitas, né, eles pensavam num reino terreno para libertar os israelitas dos domínios do imperador César, correto? Do domínio do Império Romano. E mesmo já perto de chegar o ministério do Espírito, que não era mais o corpo do pecado, ou seja, um povo segundo a carne, separado, eles não entenderam que o reino do Messias já era presente depois da ressurreição dele, né? Como se lê nesse texto aqui de Atos 1, 4, 9. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito do Altíssimo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Mestre, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito do Altíssimo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Atos 1, 4 a 9. Correto? Então, olha só, gente. Pelo que se observa, eles tinham, na verdade, um certo entendimento de que o Espírito do Altíssimo sobre eles significava que o reino do Messias havia chegado. Mas era o quê? Um entendimento raso do reino. Eles estavam pensando em coisas terrenas. Era isso que estava acontecendo com ele. Por isso que eles não sabiam o que estavam pedindo. A mãe daqueles dois discípulos, né, não sabia o que estava pedindo. Então os senhores estão observando que aquele reino dito como um milênio, né, foi para o tempo em que o ungido disse a eles que o tempo do reino seria até consumar aqueles séculos, como se pode ler aqui nesse texto aqui, ó, Mateus 28, 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias. Até quando? Até o próximo século? Até a consumação dos séculos. Daqueles séculos. Percebeu? O reinado dele iria até quando o reinado dele? Estou convosco até a consumação dos séculos. Depois é o Todo-Poderoso em todos. Entendeu? Até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 20. Percebeu? Percebeu, né? Então é por isso que dizemos que nós aqui, estamos no estado eterno, entendeu? E não no reino do Messias. Nós nunca estivemos no reino do Messias, nós estamos o quê? No estado eterno, na vida eterna, tá? Mas nós nunca estivemos fora da vida eterna. Então é por isso que nós dizemos que nós estamos no estado eterno e não no estado eterno e não no reino do Messias, que foi o quê? Aquele milênio, o tempo dos apóstolos. Lembrando que durante o milênio, aquele milênio, ou seja, o reinado do Messias, é importante a gente citar isso aqui, tá? O rei Herodes Agripa II, ele permaneceu como rei da Judéia e ficou ali até 67 DC, quando o quê? Ele desapareceu em 67 DC, se cumprindo o que disse Paulo, né, em 2 Tessalonicenses 2, 6 a 7, né? Agora, sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo.
porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento de quem? Herodes Agripa II. Só pode ser. Não teria como ser outro. O desaparecimento daquele que o detém, que ele era o rei ali, né? 2 Tessalonicenses 2, 6 a 7, colocado pelo Império Romano, né? Então, e assim, o que acontece? Satanás, entendeu? Que era o general Tito, que estava preso, vamos dizer assim, por isso, ele estava preso por isso, porque o rei, vamos dizer assim, estava impedido, porque havia um rei ali, né, na Judéia. Então é por isso que a gente diz o seguinte, Satanás, que era Tito, ele estava preso, vamos dizer. Ele estava preso por isso, ou seja, impedido de resolver questões políticas, né, com os israelitas. Uma vez que o rei Herodes Agripa II é quem estava ali governando ali. Então, o general Tito ele foi solto, assim que o rei Agripa desapareceu. Aí vamos dizer assim, o general Tito foi solto e saiu a enganar as nações, convocando para a batalha do Armagedon, que teve como resultado o quê? A destruição de Jerusalém em julho de 70 DC. Entendeu? E nós podemos ler esse texto na Bíblia, Apocalipse 27 a 10, que não vamos ler aqui, porque o tema de hoje nós estamos falando de uma outra coisa. E o Messias, ali aquele período ali, vamos voltar aqui. Olha só, aquele período que Satanás estava preso, vamos dizer assim, foi o período, como se diz, Satanás estava preso por 1000 anos. Então ele foi solto, olha só, quase terminando ali, quase Jerusalém sendo destruída, Satanás foi solto. Foi solto e passou o quê? A enganar as nações para reunir em batalhas contra Jerusalém, contra os israelitas, e acabou o quê? O resultado foi que Jerusalém foi destruída completamente, o seu templo não ficou de pé. Se cumpriu as predições do Messias. E o Messias havia divertido, né? Sobre esse fim, tá? Nesse texto aqui. Lucas 21, 20 a 22, ele havia divertido. Mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, por quê? Porque o general Tito é quem reuniu os exércitos. Entendeu? Mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, voltando na questão do rei Agripa, o rei Agripa estava governando ali a Judéia, ali, em Jerusalém. Ele colocava sacerdotes quem ele queria, tirava. Ele estava fazendo e acontecendo ali. Então, ele foi colocado pelo Império Romano. Então, veja bem, o general Tito ele não poderia simplesmente entrar ali. Então, quando o rei Agripa desapareceu, se cumprindo o que Paulo falou em 2 Tessalonicenses, tá? Porque o rei Agripa impedia, aí Satanás foi solto, ou seja, o impedimento para o general Tito já não havia mais. Então ele entrou ali com seu pai Vespasiano e iniciou a campanha contra os judeus que estavam em rebeldia contra Roma. Mas tudo bem, o tema não é esse, mas só para entender que no período do milênio, ou seja, do reinado de Cristo, Satanás estava preso, entendeu? Porque havia um que o impedia. Quem? O rei Agripa II, que estava governando ali. Mas vamos ler esse texto aqui, de Lucas, vamos voltar aqui, 21, 20 a 22, que Cristo falou sobre aquela destruição que haveria. Olha só. Lucas, mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que ia chegar a sua devastação. Que exército? Que foi convocado pelo general Tito, entendeu? Sabei que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, percebeu? E os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Lucas 21, 20 a 22. Mas vejam, todas as coisas que estão escritas, elas iriam se concluir ali. Não que todas as coisas se cumpriram naquele dia. Muitas outras coisas, né, se cumpriram antes. Né? Então veja bem, as profecias, os profetas, né, Isaías, Daniel, Joel, profetizaram sobre os últimos dias. Mas vejam, cada coisa no seu lugar. Então, quando foi o nascimento do Messias? Foi cumprimento o quê? Cumprimento de uma profecia. Não é verdade? E quando que ele morreu também do madeiro? Cumprimento de uma profecia. Quando ele morreu no madeiro, ali foi o quê? Ele expiou o pecado. Então veja, onde foi a expiação do pecado? A expiação do pecado foi 37 anos antes dessa destruição. Percebeu? O cumprimento das profecias, cada coisa no seu lugar. Não é tudo que se cumpriu no último dia, mas todas as profecias iriam se concluir ali, entendeu? Então é importante a gente saber disso aqui. Então acabamos de ler esse texto aqui de Lucas, né?
Lucas 21, 20 a 22, que Cristo falou da destruição de Jerusalém, que seriam os dias de vingança. Podemos ler de novo, né? Mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Lucas 21, 20 a 22, né? Então essa aí a verdade que nós temos que falar aí. Vamos continuar. Olha só, gente. Então a partir daqui, da destruição de Jerusalém, a partir desse ponto, o último inimigo, ele foi destruído. O último inimigo, ou seja, a morte, ela foi o quê? Aniquilada. O Messias se submeteu ao Pai e lhe entregou o reino, entendeu? E então o Todo-Poderoso, Yahweh, passou a quê? Passou a ser somente ele, tudo em todos, entendeu? Então aqui se iniciou o quê? O lugar, ou melhor, ou seja, a condição em que nós estamos. Aqui se iniciou o quê? O estado eterno, compreendeu? Se iniciou o estado eterno. Então olha só, gente, o próximo tema será: se já estamos no estado eterno, o que estamos fazendo aqui? Então nos veremos lá, agradecemos a participação dos senhores, nos veremos no próximo tema, tá bom? Um forte abraço a todos. Nós estamos concluindo a mensagem de hoje, tá bom? Se você gostou desta mensagem, comente e compartilhe. O próximo tema será domingo, 19 horas. Tchau, minha gente!